com o nosso coração ao Senhor, amém? Você que nos visita aqui essa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, sinta-se em casa. Aqui é um lugar que nós desejamos te receber, acolher a sua família e que você se sinta bem e cresça no Evangelho do Senhor Jesus. Essa não é só a minha palavra, mas a palavra também do nosso querido pastor Ramon Torres, de toda a nossa liderança. E eu quero te convidar essa noite a você abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo de número 8, versos de 28 a 30. Romanos, capítulo 8, versos de 28 a 30. Se porventura você está ao lado de alguém sem o exemplar da Bíblia, seja gentil, compartilhe. Creio também que a nossa equipe vai estar projetando aqui no nosso telão atrás e você vai poder acompanhar. Romanos capítulo 8, versos de 28 a 30, eu estarei lendo na nova versão transformadora, e diz assim a palavra do Senhor: E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, os declarou justos, e depois de declará-los justos, lhes deu sua glória. Amém? Curva a tua cabeça mais uma vez e fecha os teus olhos. Pai, nós somos gratos pela tua palavra, gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito no meio da tua igreja, e mais uma vez eu me coloco por trás da cruz, porque o Senhor é quem direciona os nossos passos, o Senhor é quem deve receber a glória, e nada mais sou do que um pequeno instrumento nas tuas mãos. Que o teu Santo Espírito trabalhe em nossos corações, em nossas mentes essa noite, para que o Senhor seja glorificado e que vidas possam ser impactadas para o louvor da sua glória. É assim que oro, é assim que agradeço, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Quero te fazer uma pergunta essa noite. Como você reage a notícias ruins? Vou repetir. Como você reage a notícias ruins? Como você receberia a notícia de uma demissão? Como você receberia a notícia que você está doente, que um parente da sua família adoeceu? Como você recebe notícias de tragédias? Claramente você vai olhar para mim e vai dizer: pastor, todas essas notícias que você falou, essas possibilidades, elas causam em nosso coração, em nossa mente, a palavra, a expressão e um sentimento de dor. Fazem a gente sofrer, fazem com que a gente se contorça, com que a gente saia do nosso estado natural. E todas as vezes que nós recebemos alguma notícia ruim, algo triste para a nossa vida, faz com que a nossa vida automaticamente precise alterar a rota. É como se o GPS da nossa vida estivesse determinado e alinhado para chegar em um tal destino. Mas a situação acontece e você naturalmente é obrigado a sair de uma posição que antes era de conforto e agora não é mais de conforto, mas de desconforto, onde você não se sente mais à vontade. E as notícias ruins, elas causam na nossa vida uma primeira ação: desorganização. É como se tudo ficasse ali embaralhado, é como se as peças do tabuleiro não estivessem mais devidamente organizadas, ajustadas. Os sentimentos que outrora nunca foram descobertos em nosso coração,
começam a sair, a palpitar, a aparecer. O tabuleiro também da alma é mexido, tudo é modificado, nada mais é como antes. E sabe o que eu pensei, o que eu imaginei ao longo dessa semana, orando ao Senhor e buscando respostas e uma palavra para levar à igreja? Eu me lembrei dos irmãos e das irmãs e do povo na Ucrânia. Aquelas pessoas ali estavam com as suas vidas numa situação de extremo conforto, de tranquilidade. O marido ia com a esposa para o serviço, terminava seu expediente, retornava para o seu lar. E tudo transcorria normalmente, os filhos brincavam na porta de casa, jogando bola, alguns ficavam ali na internet. Aqueles que são nossos irmãos em Jesus iam para as suas igrejas adorar, louvar ao Senhor, e de repente, um homem, um presidente de um outro país, anuncia na sua rede de televisão um comunicado por volta da meia-noite e diz: preparem-se, que uma operação militar especial vai tomar o país de vocês. E aí imagina você por volta da madrugada, pega seu celular, liga a TV e recebe essa notícia. Você em um primeiro momento não acredita, você acha que pode ser ali uma fake news, você vai checar todas as informações. Mas essas pessoas, quando começaram a ver os tanques chegar, os caças russos passarem pelo céu rasgando, as bombas caindo, seus filhos gritando, naturalmente toda aquela organização foi por água abaixo e a desorganização tomou de conta. Um homem que era apenas um comediante, que tinha sido eleito para ser presidente de uma nação, que talvez achasse uma tarefa muito complicada aquilo, não imaginou que logo no seu primeiro mandato, ele iria ter que enfrentar uma guerra que pode ainda se transformar em uma terceira guerra mundial. E aquele homem teve que mudar a sua vida. Aquelas pessoas tiveram que olhar para o seu lar, olhar para os seus amigos e dizer: eu tenho que ir embora, eu tenho que sair daqui. Não tem mais como eu continuar, porque senão eu vou morrer, os meus filhos estão em perigo. E nós que somos brasileiros, que lutamos todos os dias, sabemos o quão difícil é você ter a sua casa própria, você ter o seu carro, você ter a sua moto, você constituir laços de amizades profundos e de repente tudo isso desaba. Você precisa ir para um outro lugar, onde você passa a ser dependente da gratidão do outro, do amor do outro, para que ele te empreste um cobertor, para que alguém faça e dê um lanche para o seu filho. Você vai para um outro lugar onde você não consegue entender o que as pessoas estão dizendo e o idioma é diferente. Todas essas coisas mexem, modificam a vida das pessoas, e nós que aqui estamos no Brasil não temos nem condição de mensurar a dor do que é perder tudo, do que é sair do seu local de aconchego. Eu brinco que não há nada melhor do que a minha casa, eu não troco a minha cama por nenhuma outra cama. Não sei se vocês se identificam comigo, mas eu já fico agoniado quando eu passo 2, 3 dias fora, eu já quero voltar. Porque por mais que a minha cama não seja da suíte presidencial do Copacabana Palace, é o meu lugar de conforto. Por mais que a sua casa não seja uma mansão, é o seu lugar de conforto. Porque nós não medimos o valor e o amor, não é pelo tamanho, não é por aquilo que a cotação do dinheiro diz, mas é pelo amor e por tudo aquilo que envolve os lugares e as pessoas com quem nós convivemos. E quando nós olhamos para essa situação, nós
perguntamos, até mesmo como servos de Deus, onde está o Senhor? Onde está o Senhor? O que Ele está fazendo? Porque algo dessa magnitude muda a vida de alguém completamente. Porém, a Bíblia diz e deixa claro para a gente que o Senhor não é como um relojoeiro que deu partida ali no relógio, disparou e deixou as coisas correrem, não. A Bíblia nos diz que Deus não nos deixa à deriva em absolutamente nada. Tudo está na palma das suas mãos. Porém, nós devemos ter o entendimento, a certeza que Deus permite certas situações, objetivando o nosso bem. Pastor, mas como uma guerra num local daquele vai objetivar, vai gerar, vai criar um bem na vida de alguém? A Bíblia traz essa certeza. A Bíblia diz que Deus trabalha nesse sentido e que Ele está no controle. E o apóstolo Paulo, ele não diz aqui nesse texto, esperamos e nem supomos. Mas ele diz o quê? Sabemos. Nós sabemos. E ele demonstra aqui algo que falta no nosso coração e nas nossas mentes nos dias atuais: convicção. Ele tem convicção do que ele está falando, ele tem convicção, ele tem uma certeza profunda daquilo que ele está demonstrando, e ele tem uma fé que não está colocada na circunstância, nem nas pessoas, nem nos objetos, mas em Jesus. E isso já joga a gente contra a parede agora. Quando a gente começa a se perguntar, aonde a gente coloca a nossa fé? Em qual objeto? Em qual coisa? Na língua grega, a palavra saber, ela indica algo absoluto. Não é um conhecimento parcial. Não é um conhecimento transitório, mas é o conhecimento do todo. Deus conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro em um mesmo instante. Nada passa desapercebido dele. Nada muda. Isso faz com que a gente repense a nossa certeza e também a nossa clareza quanto aos eventos que a vida coloca para cada um de nós. E cada um que aqui está já passou por muita coisa, por muitos desafios, e sempre cada nova experiência nos coloca diante de uma prova, de um desafio. E eu quero refletir com você sobre algumas verdades que esse texto traz. A nossa vida, ela é feita literalmente de alegrias, de lágrimas, de prosperidade, tanto espiritual como material, como também das perdas, que é o lado que a gente nunca gosta de falar. Mas vem o grande apóstolo Paulo e ele vai dizer para a gente, afirmando: olha, tudo isso coopera para o nosso bem. Porém, ele não está dizendo que tudo que acontece conosco é bom, que tudo que está vindo, às vezes, como uma avalanche sobre a nossa vida, é positivo em um primeiro momento. Não. Ele está dizendo que mesmo que algo ruim aconteça, Ele, o Senhor, vai transformar em bênção. Amém? Mesmo que algo complexo machuque, traga dor num primeiro momento, Deus transformará em bênção. Abra tua Bíblia nesse momento em Gênesis, no seu capítulo de número 50, verso de número 20. Gênesis, capítulo 50, verso de número 20.
primeiro livro da Bíblia. Nesse texto, você vai ver o seguinte relato, que diz assim: vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Quando nós olhamos para esse texto, nós estamos vendo a vida de quem? José. Quando nós olhamos toda a história dele, alguém que passou por todas as dificuldades possíveis, jogado num poço, vendido, perseguido, e se tornou alguém importantíssimo. E aqui ele estava com um poder nas mãos com relação aos seus próprios irmãos. E ele poderia dar um fim neles, rapidamente. Afinal de contas, o que eles fizeram com ele não foi brincadeira. E aí você, nesse momento, se transporta comigo para o texto. E aí você imagina todo o mal que você já sofreu, pelo chefe do trabalho, por um amigo, por as mais variadas circunstâncias, e você diz: o que eu faria? O que eu faria nesse momento? Que decisão você tomaria? Punir ou abençoar? Fechar uma história de modo negativo, com sangue nas mãos? Ou fechar essa história para que se abrisse um novo ciclo em paz e bênção? E José olha aqui e diz: vocês pretendiam me fazer o mal, o coração de vocês estava inclinado para isso. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: mesmo o mal que vocês estão fazendo, eu não tinha como prever ou apenas extirpar vocês ou tirá-los do caminho, porque eu confiei em alguém que é maior do que eu. E ele cita Deus, e ele diz que Deus planejou tudo para o bem, colocou ele naquele cargo, para que ele pudesse não só salvar a vida deles, mas a vida de muitos. Naquele momento em que os irmãos dele clamam pedindo misericórdia, José dá a demonstração clara daquilo que Deus é. E nada do que Deus faz se consuma em maldição, mas tudo que Deus faz se consuma em bênção. Tudo que Deus faz coopera para o bem. Tudo que Deus gera e trabalha em nós é para amor, graça e misericórdia. Mas eu me colocando no lugar de José, como humano que sou, eu provavelmente teria uma atitude assim colérica, raivosa. Eu digo: vocês me fizeram tanto mal, agora vocês vão pagar, seus miseráveis. Mas como é Deus quem controla as ações, Ele modifica absolutamente tudo. Mas eu quero perguntar a você: o que você faz quando você tem o poder de decisão nas mãos? Você trabalha para que tudo coopere para o bem do Senhor ou para o seu próprio bem? A decisão de José aqui poderia trazer coisas terríveis. Poderia eliminar os irmãos, mas o que ele carregaria no coração e na mente para o resto da vida? Valeria a pena? Mas quando ele libera graça, perdão, ele ganha essas pessoas. Ele modifica a história e se espelha não nele, porque como humanos que somos, só queremos fazer o mal, todos nós sem exceção, do pastor a todos. Mas quando Deus, o Espírito Santo, nos governa e nos controla, sempre a decisão vai ser em prol de glorificar ao Senhor. Amém? E o que isso significa? É que Deus está escrevendo cada capítulo da nossa história.
E sabe por que Deus escreve? Porque Ele é o próprio Senhor, assentado no alto e sublime trono. E Ele tem um alvo para a minha vida, para as nossas vidas aqui essa noite, que é modelar, que é trabalhar o nosso caráter. E enquanto eu refletia sobre isso, eu olhava o meu próprio caráter diante do Senhor. E eu ficava constrangido, sabe, Joquebede? Porque eu olhava e via tantas e tantas coisas que eu ainda preciso melhorar e crescer. Mas por um outro lado, o meu coração se enchia de alegria, porque eu sabia que mesmo com um caráter vacilante e falho em algumas questões, Deus estava trabalhando e está trabalhando em meu favor, porque Ele tem um alvo em minha vida. E aí eu volto com você lá para o capítulo 1 de Gênesis. Abra aí a sua Bíblia em Gênesis, no seu capítulo de número 1, verso de número 26, por gentileza. Gênesis capítulo 1, verso de número 26. Esse texto não está na projeção. Diz assim a palavra do Senhor. Então Deus disse: façamos o ser humano, o quê? A nossa imagem. Ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Qual foi o projeto do Senhor aqui? Que nós fôssemos a sua imagem. Vamos pegar o caráter do Senhor. No caráter do Senhor não há espaço para inveja, para ódio, para maledicência, para absolutamente nada que é ruim, nada que seja pecado, porque Deus é santo, Deus é justo. E quando Deus nos permite passar por isso, é porque Ele deseja que o caráter de nós seja o caráter que Ele projetou, que Ele modelou. Quando Adão e Eva, que tinham o livre-arbítrio em suas mãos, escolheram um outro tipo de caráter que não era o do Senhor, eles romperam um pacto, eles ultrapassaram a linha e escolheram aquilo que iria cooperar para o seu próprio bem. Mas a pergunta para você é: de que forma você encara momentos na sua vida que definem o seu amanhã? Você essa noite pode ter chegado aqui apenas achando ou supondo que seria mais um culto na sua vida. Talvez você veio apenas, como a gente diz no linguajar do futebol, para cumprir tabela. Mas quando a gente tem intimidade com Deus, a gente sabe que Deus trabalha e responde, fala com a gente nos momentos que a gente menos espera. Nos momentos que a gente menos espera, nos momentos que a gente menos valoriza. E as nossas escolhas, as nossas decisões, elas definem o amanhã, elas definem o próximo ano, elas definem uma geração, definem a nossa vida. E você hoje chegou aqui certamente com várias coisas que você pode escolher, optar, decidir, mas que vão causar um impacto na sua vida. Quando você decide sair de um emprego, isso causa um impacto na sua vida. Quando você muda de cidade, isso causa um impacto na sua vida. Quando você decide ter um filho, uma filha, isso causa um impacto. Geram mudanças. Mas a grande questão que nós temos que nos perguntar é: aquilo que nós fazemos, as decisões que nós tomamos por quem? Ou com que propósito? E eu olhava essa semana uma cantora famosa do Brasil, em que ela se orgulhou ao longo dessa semana porque a sua música alcançou
o topo do Spotify mundial. E ela dizia que aquilo estava dando para ela prazer, glória. E ela se sentia honrada porque o seu hit maravilhoso. Só que não, estava sendo ouvido por todos ao longo do globo. Mas sabe foi o que ela fez? Ela tomou uma decisão. Uma decisão em que ela passou a agradar um nicho da sociedade. Passou a agradar um determinado grupo. Mas será que essa decisão agradou a Deus? Será que aquela canção e que a conta bancária recheada traz a verdadeira paz? Como ela pensa que os seus filhos vão olhar para ela quando abrirem o YouTube e dizerem: olha mamãe, o que você está fazendo aqui? Decisões. E nós tomamos decisões, não nessa escala, mas numa escala às vezes menor, mas que causam um impacto gigantesco. Quando eu escolho, no meu casamento, olhar para minha esposa e proferir palavras que vão machucar ela, eu não tenho dimensão no primeiro momento de que forma essas palavras vão atingi-la. Se por um momento ali apenas, por um dia, por 2 dias, por uma semana ou por uma vida. Por isso a Bíblia manda a gente ter prudência, cautela. Quando a gente toma uma decisão de comprar algo que a gente sabe que está fora do nosso limite de orçamento, isso vai causar dor, porque vai faltar na outra ponta, e no casamento, alguém é o mais gastão da história. Alguém é que pega ali o cartão e diz: olha amor, eu vi algo tão maravilhoso no shopping, me deixa comprar por favor. As mulheres estão sorrindo para mim, estão se entregando aqui essa noite. Mas eu sei que não são só as mulheres, não. Tem homens que são compulsivos, desesperados, que a mulher é a mola forte da casa, é aquela que controla a carteira do marido com mão de ferro. E o pobrezinho passa, às vezes quer comprar um bombom, e diz: amor, me deixa comprar um bombom. Ela: não. Às vezes ele tem até uma boa intenção, e eu vi um meme essa semana de um rapaz que ele chegou com um presente, com uma caixa de chocolates para a esposa. Ela disse: o que é que tu está querendo? Eu já estou desconfiada do que tu quer. O que foi que tu aprontou? Essas pequenas coisas mostram como a gente toma decisões que podem causar um impacto. Quando você para e diz: eu decidi chamar os meus filhos, a minha esposa, e tomar a atitude de ir à igreja para adorar ao Senhor, para estar culto. Você tomou uma decisão errada? Não, você tomou a decisão certa. Quando você prioriza a vida devocional em casa, você não tomou a decisão errada, você tomou a decisão certa. Quando você passa a administrar bem aquilo que Deus colocou na sua mão, você tomou a decisão certa. Mas quando você passa apenas a querer a sua própria vontade, sempre você vai tomar a decisão errada. As suas escolhas aqui hoje, ou decisões tomadas que você já está arcando com as consequências, mudam, alteram o quadro da sua vida. Algo que Paulo deixa bem claro aqui é: Deus trabalha para o bem daqueles que o amam. Perceba isso, para aqueles que o amam, para o bem daqueles que o amam. Mas somente aqueles que amam verdadeiramente ao Senhor. Vamos lembrar os mandamentos. Qual o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as, e ao próximo como a ti mesmo. Só esses dois já podem passar aí pela tua mente, pelo teu coração,
e você realmente fazer uma avaliação da sua vida. A Bíblia vai dizer que quem semeia vento vai colher tempestade. Aqueles que semeiam na carne vão colher sempre o que a carne gera, que é corrupção. Sempre isso, nada fora disso. E se o amor que eu digo ter pelo Senhor é algo apenas da boca para fora, isso jamais vai configurar uma fé límpida e confiante nele, jamais. Mas vai demonstrar justamente o contrário diante do Senhor. Quem ama verdadeiramente o Senhor, sabe que Ele toma o destino das nossas vidas nas mãos dEle e trabalha para o nosso bem, amém? No Salmo, abra aí, Salmo de número 119, verso 71. Salmo 119, verso 71. Esse texto diz assim: o sofrimento foi bom para mim, pois me ensinou a dar atenção aos teus decretos. Aí você para e diz: quem em sã consciência vai dizer que o sofrimento é positivo? Quem em sã consciência vai dizer que passar por uma tempestade é algo bom? Somente alguém que compreende, que anda e que tem intimidade com Deus. E quando nós olhamos para a nossa própria vida, nós sabemos que a nossa carne, que é o nosso maior inimigo, o nosso maior inimigo não é o diabo, não é o mundo, é a carne. Ela gera em nós sempre a corrupção. E a nossa carne quer apenas uma única coisa, que é prazer, que é satisfação própria. Estávamos falando de compras. Quando você está comprando, você está tendo prazer. Uma mulher fica extremamente alegre quando compra um sapato novo, quando compra uma roupa nova. O homem fica feliz quando tem ali a simples oportunidade de sentar no sofá e saber que tem ali uma carninha sendo assada, e que está de frente à televisão assistindo o seu time de futebol preferido, e hoje o meu eliminou um tal de Corinthians, glória a Deus, estamos na final. Desculpa, gente, a minha carne aqui falou alto. Não é não, pastor Ramon? Você está até de preto, de luto? E quando nós olhamos para esse texto, nós vamos perceber justamente o que Deus deseja para a gente. É que mesmo em meio ao sofrimento que Deus permite na nossa vida, é porque Ele quer nos ensinar a que a gente dê atenção à palavra dEle, a Ele. E sabe como é difícil a gente perceber isso? É igual os nossos avós, os nossos pais diziam: se tu não vem pelo amor, tu virás pela dor. E às vezes a gente precisa ir ao Senhor depois de muito sofrimento, de muita taca. Mas Deus não deseja que a gente passe por todo um vale desse. Mas a Bíblia diz que os sofrimentos que nós passamos, eles produzem em nós perseverança, fé, foco, porque esse é o objetivo. E talvez você esteja levando a sua vida em banho-maria, esteja levando a sua vida do jeito que a vida quer, mas não do jeito que Deus quer. Talvez o tempo que você reserva para Deus seja mínimo. Talvez as suas prioridades nunca foram o Senhor, e por isso você tem passado por muita e muita dificuldade, por muitas e muitas lutas. Como nós queremos ser prósperos espiritualmente se nós não lemos a Bíblia?
Como nós queremos ser prósperos espiritualmente se nós não oramos? Como nós queremos nos integrar a uma comunidade de fé se nós não estamos dispostos a servir a Deus com os nossos dons e talentos que foram dados por Ele? Ah, pastor, a minha vida está muito difícil, tudo o que eu queria era uma oportunidade de servir a Deus. E aí Deus chega perto de ti e diz: você lá no seu trabalho está tendo uma oportunidade em primeiro lugar de servir a Ele. Se você serve a Deus de forma ruim no seu trabalho, você vai servir de forma péssima dentro da sua comunidade. Ah, pastor, mas eu desejo que a minha família cresça espiritualmente, que o meu esposo, que a minha esposa, que os meus filhos, mas onde está você nessa história? Onde está o teu coração? Por que é que quando nós olhamos nas pesquisas atuais, e nós chegamos à triste realidade de ver que o índice de divórcios dentro da igreja evangélica está igual do mundo? E sabe por que isso? Porque a palavra de Deus deixou de ser o centro nos lares cristãos. Ah, mas domingo à noite eu acho que um aniversário é o melhor lugar para eu ir, é só uma vez, é uma, é duas, é três, é quatro, é cinco e a igreja acabou. Ah, esse mês eu não vou dar aqui o dízimo, não vou ser grato, porque esse mês eu tenho que pagar uma parcela. Se você está tendo que tirar do teu dízimo para cobrir outra coisa, é porque você está administrando de forma irresponsável aquilo que Deus deu. É duro nós falarmos essas coisas, mas elas são necessárias. Se porventura o teu filho chega para você e diz: papai, mamãe, vocês não são exemplo de servos de Deus para mim, você deve repensar urgentemente a tua vida. Deve modificar tudo. Se a forma que você vem para o templo, para adorar a Deus, é algo apenas mecânico, é apenas esperando que algumas coisas aconteçam dentro da liturgia, e que você depois está pensando apenas e imaginando a igreja como um clube social de amigos, você está equivocado. Nós somos uma comunidade de fé que vai além de meros encontros casuais. Porque a Bíblia diz que onde está a igreja do Senhor, há amor, há graça, há misericórdia, há perseverança, há acolhimento, há desejo de estar na casa dele todos os dias. E a gente tem que voltar a pedir ao Espírito Santo que trabalhe no nosso coração isso. Quantas vezes você essa semana falou com o Senhor e disse: Senhor, eu preciso ser mais íntimo de Ti, eu preciso olhar para a Tua palavra com mais atenção, eu preciso ser alguém que perceba os movimentos que Deus permite na minha vida como algo positivo para o meu crescimento, porque somente aí eu vou pegar uma balança e vou colocar o que realmente é prioridade. Porque se eu amo a Deus sobre todas as coisas, como eu proclamo, eu tenho que fazer isso valer na minha vida. Se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu tenho que amá-lo por mais que a minha carne diga que não. É luta, é difícil, mas é necessário. Ah, pastor, mas a minha vida, a sua vida vai passar. Mas a recompensa Deus vai te dar por aquilo que você escolheu ser nesta terra. E não vai ser por falta de aviso, não vai ser por falta de mensagem pregada, seja por mim, seja pelo pastor Ramon, seja pelos pregadores que Deus levanta aqui em outro lugar. Nós precisamos voltar a ser um povo que ama a Bíblia, que ama a sua palavra. Nós precisamos sim reconhecer os nossos pecados, os nossos erros com humildade, sabendo claro que não se muda do dia para a noite, mas o importante é a nossa motivação diante disso.
E quem ama ao Senhor, a cada dia, lança fora todo o medo, todo o pavor. E antes de Jesus me resgatar, eu tinha dificuldades em saber como o meu pai iria reagir à notícia de que eu tomei uma decisão por Jesus. Eu tinha até medo de levar uma surra, que eu nunca mais fosse andar. Mas naquele dia, naquela quarta-feira de 14 de setembro de 2007, eu digo, eu vou, porque o medo não será maior em mim. Amém? Será uma ação do Espírito como foi. E você precisa tirar os traumas, os medos que você tem, as travas para você servir a Deus, não parcialmente, mas integralmente. Deus não quer 10, 20% da gente, Deus quer 100%. E eu sei que a maioria de nós vive com medo de uma série de coisas. Vive apavorado numa sociedade terrível, opressora. Mas você deve saber quem te guarda, quem caminha ao teu lado, quem te protege é o Senhor dos exércitos. Não é simplesmente alguém que disse, olha, eu estou contigo, é Deus. É aquelas pessoas ansiosas como eu, que às vezes sofrem, e que tem que olhar para o Senhor e dizer, Senhor, me ajuda. Que às vezes a pessoa diz, olha, o pastor fala lá em cima, tudo tranquilo, deve não passar por nenhuma dificuldade. Gente, vocês não têm dimensão das lutas, das batalhas que nós enfrentamos no campo terreno, mas principalmente no campo espiritual. Nós é que não temos a dimensão. A ansiedade é um mal que tem afetado quase todos nós. E ansiedade não é brincadeira, não é motivo de zombaria de ninguém. Repense se você um dia zombou de alguém que chegou para você e disse que passa por isso. Isso é sério. Deus trata cada um de nós, e eu creio na cura dele, não só no campo sobrenatural, como também usando psicólogos, psiquiatras, médicos, médicas, pessoas de Deus, para poder ajudar você a vencer essas barreiras. Porque Deus caminha com a gente em meio ao deserto, pois tudo vem dele. E Deus deseja conceder a gente realmente coisas boas, realmente coisas que vão edificar a nossa vida. Entretanto, em tempos como os nossos, de profunda desconfiança do amor de alguém para o outro, e a gente já fica desconfiado quando alguém chega para a gente e diz, boa noite, que Deus te abençoe. Sabe o que essa pessoa já quer? A gente já fica desconfiado quando alguém chega e diz, olha, eu te trouxe um presente, o que é que essa pessoa está querendo de mim? Você já teve essa sensação, essa bondade extrema, esse carinho, assim, repentino? Essa é a nossa sociedade, que faz com que a gente comece a duvidar do amor, da graça e da mudança genuína das pessoas. Mas Deus nunca mudou com a gente. E Ele sempre nos ensinou a lutarmos contra o sentimento de querermos mudar ou de desconfiar, mas de darmos sempre votos de confiança às boas ações que alguém é movido a fazer. A graça de Deus, que é um favor imerecido, foi derramada, está sendo derramada e estará disponível até a consumação dos séculos nas nossas vidas. Mas nós precisamos confiar plenamente no Senhor. E devemos, sem sombra de dúvidas,
avaliar o nosso coração quanto a essa certeza. Eu tive, como já citei, uma das minhas maiores dificuldades, ou o meu maior teste, foi quando eu perdi a minha mãe, recentemente perdi o meu avô, e todas essas coisas eu achei que iriam me destroçar, iriam acabar com tudo, mas ali eu pude contemplar e perceber que Deus estava comigo sempre. Eu é que não estava percebendo Ele ao redor nesses momentos. E você aqui essa noite pode realmente ter chegado com o teu coração enlutado, com um diagnóstico terrível, mas Deus diz para que você confie nele plenamente. Quando o pastor Ramon passou pela dificuldade que passou, da perda do seu pai, todos nós aqui choramos juntos, enfrentamos essa dificuldade ao lado dele, e nós ali pudemos ver a mão do Senhor, a mão graciosa dele, sobre a vida da família dele, sobre a vida da igreja, porque Deus nos ensina em cada circunstância. E o amor dele, através desse episódio, impulsionou e motivou muitas pessoas, pastor, a olhar diferente e a perceber que mesmo quando tudo está escuro, a luz do Evangelho, da graça e do amor de Deus está brilhando do fundo do poço para nos dizer que Ele é conosco, amém? E Deus está falando realmente isso para você essa noite, para você avaliar teu coração, onde ele realmente está. O mundo está virado de cabeça para baixo. A gente não tem mais confiança sobre como os nossos filhos irão para a escola e com o que eles vão voltar. A gente não sabe mais se ao sair na rua, a gente não vai ser assaltado ou até mesmo perder a vida, mas nós continuamos crendo no Senhor. Nós sabemos que os diagnósticos nos desanimam, mas nós continuamos a crer no Senhor. Nós sabemos que a nossa comunidade de fé não é perfeita, até porque a igreja só será perfeita na glória, mas nós cremos na mudança que Deus pode operar em cada um. Porque isso é colocar o coração no altar do Senhor e dizer: Senhor, trabalha em mim a confiança plena em Ti. Não coloque o seu coração nos teus bens materiais. Não coloca o teu coração na tua capacidade. Não coloca o teu coração nos teus amores, mas coloca o teu coração no Senhor. Quando nós estamos aqui pregando, muitas vezes vem na nossa mente uma série de flashbacks de pessoas que acabaram optando em confiar no seu coração, e que tiveram a sua vida destroçada e que depois olharam para a gente e disseram: pastor, bem que o Senhor me avisou. Naquele momento eu não quis dar ouvidos, eu achei que era mais uma repreensão daquelas bestas, daquele puxão de orelha que sempre o pastor faz, mas ali era o Senhor usando a sua vida como um instrumento. E todas as vezes que a palavra de Deus se dirige a nós, é querendo endireitar as nossas vidas e colocar o nosso coração no altar. Se você essa noite pudesse responder essa pergunta ao Senhor sobre onde está o seu coração, que resposta você daria a Ele essa noite? Que resposta você colocaria para o Senhor? Será que seria a resposta de dizer a Ele: Pai, meu coração essa noite está no mundo, a minha mente essa noite está lá fora, o meu serviço a Ti tem sido meia boca, a minha vida devocional, pior ainda. Mas Deus quer trabalhar realmente no mais íntimo do seu ser.
É por isso que Deus tem planos que são eternos, que são perfeitos e que são seguros para os seus filhos. Mas preste atenção, para os seus filhos, para as suas filhas. E nenhum plano, mas absolutamente nenhum que Deus determinou, pode ser frustrado. Pode ser aniquilado, tirado. E na nossa vida não tem o acaso. E aqueles que gostam de música se lembram daquela música. O acaso vai me proteger. Parou por aí. Jamais. O acaso não nos protege. E não faça um corte dessa parte e diga que o pastor estava cantando Titãs na igreja. Em nome de Jesus. Assista a mensagem completa no canal do YouTube. O acaso não nos protege. Quem nos protege é o Senhor, amém? Nada foge à vontade soberana de Deus. Nosso futuro está na direção e no controle absoluto do Senhor. Mas muitos teimam em ir contra isso. Já viu aquela pessoa teimosa? Eu sou meio teimoso. O pai dá um conselho, vai por aqui, menino, e você vai por ali. E eu sempre me recordo das porradas que eu levei do ladrão, quando eu optei em ir pelo caminho que a minha hoje amada esposa disse, não vai por ali. Eu vou, que mal tem? Que mal tem? Eu sou forte, né? É claro. Corajoso? Ah, com certeza. Levei 10, mas na minha empáfia dei 1. Cuidado, cuidado, até mesmo você bombado aqui essa noite, teus músculos de aço não vão te livrar, muitas vezes, de um mal terrível. Mas diante dessa brincadeira que a gente traz como exemplo, eu tive o privilégio de continuar vivo, de estar vivo aqui hoje para contar a história. E de entender que ali foi uma lição simples que a gente sorri, mas que me trouxe muito mais prudência em decisões e ações da minha vida. E eu quero te dizer aqui hoje, não vá contra a vontade de Deus, não vá contra os propósitos dEle, não lute contra aquilo que Ele tem para você, porque Deus só deseja o seu bem. E agir segundo a nossa vontade tem um nome. Sabe qual é o nome quando a gente coloca a nossa vontade em primeiro lugar? Não é egoísmo, não. É pecado. Essa palavra está fora de moda, mas eu vou dizer de novo, pecado. Tudo aquilo que nos afasta de Deus é pecado. Tudo aquilo que é a nossa maior vontade, que não é o Senhor, é pecado. E a nossa luta é contra Ele. A nossa luta é contra a nossa vontade de escrever a nossa própria história. E a gente tem vontade de querer escrever, de planejar tudo, nos mínimos detalhes. Quantos filhos, o emprego, a casa, nada disso está errado. Mas se torna errado quando os meus planos, quando a história que eu quero escrever, não tem Deus como personagem principal em tudo. E é tempo de você realmente se arrepender disso. Mudar realmente as coisas da sua vida. Perceber se realmente a tua vontade tem tomado o lugar do Senhor na sua casa. Se você quis ali em algum momento pegar a caneta das mãos do Senhor e escrever por conta própria. E todas as vezes que nós fazemos isso, nós quebramos a cara. Ai, como quebramos. E como nós sofremos. Mas Deus vai dizer para a gente, claramente, que se as minhas vontades estão no centro, é porque elas são aquilo que eu mais amo na minha vida. Elas são aquilo que consomem a minha mente,
o meu coração, e elas me levam à triste constatação de que Deus não tem sido o meu maior amor. E talvez essa noite tem pessoas aqui que já estão na igreja há 10, 20 anos e se esqueceram do amor de Deus e do cuidado dele. Mas Ele nunca se esqueceu de vocês. Ele nunca se esqueceu nem um dia de vocês. Não deixe a sua vontade ser primordial em sua vida. Entenda que as coisas boas e ruins têm um propósito de Deus para você. E sabe qual é o propósito? É mudar a tua vida. É como nós estávamos ouvindo, como eu citei, é fazer com que a nossa rota vá sempre para glorificar a Deus. E Deus essa noite quer transformar vidas, quer modificar histórias, quer reescrever a tua caminhada, e quer dizer àquele que acha que a sua vida, que já está condenada, eu quero dizer, não está condenada não, porque onde Deus está não há uma condenação final para absolutamente nada, porque Deus reescreve histórias, Deus salva vidas, e Deus nos dá a oportunidade de servirmos ao propósito dEle e não aos nossos. Que propósitos você tem abraçado? Que coisas você tem absorvido? Quem tem sido o seu Deus? Se os nossos propósitos aqui essa noite fossem concluídos, nós já estávamos mortos. Você sabia disso? Se a sua vontade, se Deus permitisse, vai, Ramon, a tua vontade sozinha tem liberdade para acontecer, eu já estaria morto, porque todas as minhas decisões sem Deus foram e sempre seriam fracassadas, mas todas as minhas decisões em Deus resultarão em bênção. E eu não desejo que ninguém aqui essa noite morra fisicamente, mas principalmente espiritualmente. Eu desejo que Deus trabalhe na sua vida e mude tudo. Que você que está passando por alguma dificuldade possa olhar para o Senhor e dizer: Senhor, não tenho mais forças de ir ao teu altar, mas me traz para perto de ti. Senhor, eu não consigo mais sequer cantar e glorificar a ti. Peça a Ele para que os teus lábios, para que a tua boca seja consagrada para Ele, para que o louvor que saia dela seja verdadeiro. Mas que você realmente diante de Deus essa noite possa pedir ao Espírito Santo que trabalhe poderosamente, que corrija, que alinhe e que faça da tua família uma casa de bênção e faça da tua história uma história de inspiração. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O ministério pode subir. Eu quero te convidar a você curvar a sua cabeça nesse momento, fechar os teus olhos. Somente o Senhor sabe como você chegou aqui essa noite. Somente o Senhor sabe. Somente Ele nos sonda. Somente Ele nos conhece. E como é bom, Senhor, saber que o Senhor sabe cada detalhe da nossa história. Pai, nesse momento, quantas e quantas pessoas aqui no templo estão com o coração apertado, com a mente vacilante, mas a Tua palavra está indo de encontro a cada uma delas,
para que elas compreendam que o teu amor coopera para o bem, que a tua vontade soberana é quem decide as nossas vidas, e que a nossa vontade só gera morte, dor, sofrimento, angústia. E o teu Santo Espírito está a trabalhar no coração de muitos aqui que nos acompanham em casa, para se reconciliarem, para tomarem uma decisão por Jesus, e para entenderem que tudo só irá cooperar para o bem, se a sua vida for um resultado de amor ao Senhor. Se essa noite você que está aqui, está afastado dos caminhos do Senhor já há algum tempo, mas de alguma forma Deus te trouxe aqui hoje, para ouvir essa palavra, para ouvir esses louvores, orar juntamente conosco, é porque Ele deseja que você volte ao lugar de onde você nunca deveria ter saído, o altar dEle. Você que ainda não confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador, Ele está te chamando para você iniciar uma história linda, onde você vai glorificar a Ele, onde os sofrimentos virão, mas você vai dizer: eu creio naquele que me traz uma paz que excede todo entendimento. É aquele que vai dizer para você que aquelas pessoas que olharam e disseram que a tua vida estava condenada e que você não tinha mais absolutamente nada de valor e que o teu fim seria uma cova, Deus está dizendo que o teu lugar não será uma cova, mas será um lugar de adoração ao lado dele. Se essa noite você está aqui e ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, eu quero te fazer o melhor dos convites: aceitar a Ele. Há alguém aqui essa noite que deseja aceitar a Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador? Erga uma das suas mãos para que eu possa ver. Há alguém aqui essa noite que deseja aceitar a Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador? Há alguém que deseja se reconciliar com Deus essa noite e voltar ao altar dele? Erga uma das suas mãos. Deus deseja trabalhar no teu coração, modificar a tua história. Deus deseja fazer morada na tua vida. Pai, que essa palavra penetre o mais íntimo do ser de cada um que aqui está, e que o teu nome seja glorificado, e que no tempo certo a tua boa palavra possa produzir frutos, mudança e arrependimento. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos